Olá, querido jovem! Pronto para mais um estudo da lição? Já chegue deixando o seu like para que o YouTube possa entender que é um vídeo relevante e assim entregar para mais pessoas, combinado? Nesse momento, eu convido você a pegar a sua Bíblia e juntos vamos ler o capítulo 1 do livro do Tiago, versos do 9 ao 15. Vamos começar? Verso 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Quando a Bíblia está se referindo aqui à pessoa de condição humilde, está falando, de outras palavras, aos pobres. Aqui a Bíblia já orienta as pessoas, mesmo desfavorecidas de condições, elas já se portarem como pessoas dignas, já glorificar o nome de Deus e também ajudar dentro de suas possibilidades. Existem pessoas que falam assim: quando eu ficar rico, eu irei ajudar as pessoas. Mentira! Se você não ajuda agora, enquanto tem menos condições, dentro de suas possibilidades, dificilmente ajudará quando se tornar rico, porque o seu egoísmo vai aumentar de acordo com suas propriedades. Eu discordo totalmente quando as pessoas falam assim: o dinheiro mudou fulano. De modo algum. O dinheiro e o poder não muda ninguém, apenas demonstra quem a pessoa de fato é. Agora, continuando, aqui no verso 10 fala o seguinte: e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Aqui a Bíblia aconselha aos ricos, mesmo tendo posses, a serem humildes de coração e não confiar nas riquezas. As riquezas terrenas, o ladrão rouba, a traça corrói. A riqueza que realmente importa é a vida eterna, é Jesus Cristo. Agora você pode falar assim: vixe, é melhor ser pobre do que ser rico, porque o rico dificilmente entrará no reino dos céus. Querido, querida, como eu havia dito, a riqueza e o dinheiro não corrompem as pessoas e sim demonstram quem realmente elas são. Se você tem um coração bondoso, humilde e gosta desde já de ajudar as pessoas, com certeza, com seus aumentos de posses, a sua generosidade aumentará também. Uma frase que eu acho bem egoísta é quando a pessoa fala assim: eu não quero muito, só o suficiente. Isso é muito egoísmo, sabe por quê? Se você tem só o suficiente, se acontecer alguma coisa, aquilo acaba e você não terá nem para você. E se você não tem nem para você, como irá ajudar as pessoas pobres e necessitadas? Assim, precisamos sim colocar o nosso coração em Deus, mas também buscar crescer em todos os aspectos espirituais, emocionais, financeiros, para que assim nós possamos também auxiliar aos pobres, aos necessitados, aquelas pessoas que precisam de nós. E quanto mais nós ajudarmos, melhor e mais chances elas terão de conhecer a Deus. Continuando aqui, no verso 12, fala o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aqui, Tiago está falando para aquelas pessoas que são provadas, que elas se vejam como pessoas muito felizes, bem-aventuradas, porque uma vez que elas são provadas e aprovadas, elas receberão a coroa da vida e a sua fé será ainda mais inabalável, como foi o caso de Abraão. Deus provou a sua fé pedindo que ele sacrificasse o seu filho.
E Abraão suportou essa provação com muito louvor. Apesar de ele sentir tamanha tristeza dentro do coração, ele não foi infiel a Deus. E depois dessa prova, a sua fé se tornou inabalável, tanto que ele é considerado o pai da fé. Continuando os versos 13, 14 e 15, fala o seguinte: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aqui, querido, querida, nós precisamos entender claramente a diferença entre tentação e provação. Deus a ninguém tenta, porque o principal objetivo da tentação é nos fazer pecar, e não existe pecado em Deus, nele não há nenhum mal. Um exemplo claro de tentação foi a qual Jesus passou depois de ter ficado 40 dias sem comer. E aí o inimigo de Deus foi até ele e o tentou adquirir o reinado da terra de forma fácil. Ele só precisava adorar o inimigo de Deus. Jesus preferiu adquirir esse reinado da forma difícil, mas correta, através do seu sacrifício e do derramamento do seu sangue. Aí demonstra claramente que a tentação não é pecado, pois Jesus nunca pecou. Quando nós cedemos a ela, aí sim nós cometemos pecado. A tentação ou vem de nossos próprios desejos ou do próprio Satanás, mas jamais vem de Deus. Geralmente somos tentados de acordo com as nossas fraquezas, assim precisamos fugir da tentação. Se, por exemplo, a pessoa tem diabetes e sabe que não pode tomar coisa doce, por que ela vai passar em frente a uma sorveteria todos os dias? Ela precisa mudar de rumo, mudar de rua. Eu e você precisamos fazer o mesmo. Nós não podemos bater de frente com a tentação, porque as chances de nós cairmos é muito grande. Então, o que nós devemos é nos apegar a Deus, orar bastante, ler a sua palavra, jejuarmos e ficarmos longe das tentações, nos desviarmos do caminho delas. E assim, nós conseguiremos vencer cada uma delas. Vamos orar? Querido Deus, obrigada porque o Senhor jamais nos tenta, pois o mal, a tentação é nos levar a pecar e o Senhor jamais irá querer isso. Ao contrário, o Senhor quer que nós sejamos salvos e o seu desejo era que todos viessem a se arrepender para assim alcançar a vida eterna. Nos dê um dia na sua bondosa companhia. Salva-nos, ó Pai querido, e também a nossa família, e nos livra de todas as tentações. Nos ensine a sermos teus servos fiéis, para então receber a coroa da vida. Guie os nossos passos durante toda a nossa jornada aqui na terra. Pedimos isso e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém.